Doutor Abílio! Meu Deus, eu me atrasei para o compromisso do nosso dia pink. Abílio, olha, meu termômetro de ambiente com bolinhas de sabão. Olha, por uma genética melhor, Abílio. Ai, oi, nosso dia pink, eu sou a doutora Zigfrida. Também sou uma geneticista, mas eu, sei lá, eu não estudo tanto. Que nada, eu sou Henriette mesmo, mas foi para chamar essa figura incrível que simplesmente é o doutor Antônio Abílio, médico geneticista do INCA, mestre em genética pela UFRJ, especialista em bioética pela Fiocruz e em oncogenética pelo INCA. Vem para cá, doutor Abílio! Lindo! Eu tô ótima. Prazer em encontrar a senhora. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Muito obrigado. É assim, né? É aqui com esse. Doutora, me ajuda aqui, por gentileza, com a minha colega. Me ajuda com... Me ajuda aqui, quais são os botões. O que eu faço? Direito, Direita, avanço. avança. Esquerdo. Então. Então tá ótimo. Obrigada. Assim tá excelente. Bem, depois dessa brilhante apresentação, eu só tenho a agradecer muito a vocês todos por estarem aqui. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Patrícia, obrigado pelo convite, por estar fazendo parte desse evento maravilhoso, nesse ambiente maravilhoso, esse fundo fantástico, com pessoas fantásticas assistindo a gente aqui hoje. É um prazer muito grande estar aqui. Eu queria começar a apresentação... Como é que é? Essa apresentação é interessante. Vai levar um certo tempo, mas é para descomplicar a genética. Genética acaba sendo uma área distante, muitas vezes, do nosso conhecimento geral, porque talvez tenha sido uma das últimas especialidades médicas a entrarem dentro da linha de cuidado do câncer de mama. Então, são muitos termos, são muitos conceitos diferentes, é exame, é teste genético, é mutação. De repente a gente é mutado, somos mutados para um gene, para uma doença, e isso vai dar câncer. Que história é essa? Vamos tentar entender isso um pouco e ver como é que começou isso tudo. E, na verdade, esse slide eu vou mostrar várias vezes nessa apresentação, mas é o mais importante. É para vocês lembrarem de que uma coisa são os nossos genes, é o nosso material genético com o qual nós somos concebidos. E outra é o meio ambiente, o qual nós atravessamos, que estamos em contato o tempo todo. O nosso fenótipo, ou seja, você, eu, todo mundo, são justamente a interação entre a genética e o ambiente. É a interação entre o que a gente tem e o que a gente adquire ao longo da vida. O câncer é um resultado dessas ações. Tá? E nesse ponto está em consonância justamente com as apresentações anteriores, com a aula que a Fernanda apresentou, do que nós fazemos da nossa própria vida, até da própria aula de yoga que tivemos aqui um pouco antes, que tipo de modificações podemos fazer no nosso ambiente. Já que ninguém pode mudar a genética com a qual nós nascemos, mas nós podemos sim mudar o ambiente no qual vivemos. E a nossa saúde, o nosso ser vai depender disso. Na verdade, tem mais, com relação a câncer de mama, tem uns antecedentes históricos aí. Aqui você veja uma primeira demonstração de câncer de mama na história, que é esse papiro, o papiro de Edwin Smith, de 1660 a.C., que já dizia que se examina uma mulher com tumor no peito, são frios, não há febre, não há granulações, então não há remédio nenhum, não há alimento nenhum que o possa conter. Ou seja, câncer de mama já era algo interessante e grave mesmo naquela época. O papiro mostrou 8 casos de tumores de câncer de mama que ele descrevia. É o primeiro evento médico da história da humanidade. É o primeiro documento médico, na verdade. Na verdade,
E o câncer aparece, inclusive, nessa figura aí, nesse quadro do Rembrandt, de 1600. Você vê o seio esquerdo dessa modelo, que é a segunda esposa dele. E você vê direitinho aí o câncer, as nodulações no câncer de mama. Ou seja, até na arte ele se apresenta. Oh, meu Deus, que isso? Voltou tudo. Volta. Espera aí. Pronto. Nossa genética, que a gente se lembra, é por causa do Mendel. Isso nós todos lembramos do colégio, Mendel, as ervilhas. Muitas vezes essa é a introdução que nós todos temos com o conhecimento da genética. Mas quando o DNA, a estrutura da molécula de DNA foi conhecida e todo o avanço começou a ser, a partir daí, ganha página de jornal, ganha destaque. É uma área que fala muito, tem muito a ver com a ciência que a gente vive e apresenta. O alfabeto da vida é formado por nossos pares de base, a sequência dessas letrinhas forma tudo que nós somos em termos de constituição corporal. Aí tem a receita para se formar um corpo humano, mas não a de se formar um ser humano. Isso depende de vocês, tá? Agora, na questão do corpo, a gente vê que a nossa genética, só essas partezinhas que aqui estão representadas como amarelo, é que são nossos genes. Na verdade, quase todo o nosso material genético é como esse azul aí, não serve para nada. E vai acumulando mutações ao longo da vida. Os genes são só isso que está aí de amarelo, nessa concepção artística. Claro que, meu Deus, gente, que tem esse controle? Está voltando tudo. Espera aí. Olha, esse controle está com uma mutação aqui, está mais rápido do que eu pensava. Espera aí. Volta. Ó, voltou tudo. A produção tem que dar um jeito nesse controle aí, gente. Ó, voltamos ao começo. Espera aí. Não tem jeito nesse controle. Pronto. DNA é isso já falei. Alfabeto da vida, nossos genes, e aí como nossos genes são na vida real, numa composição bem menos artística. O que está em vermelho aí é as partes do gene que são codificadas e que tem realmente uma expressão em termos de proteína. Porque isso que a gente tem, isso que a gente viu no colégio. Nosso DNA é formado por partes que são expressas, que são esses exons. O RNA reflete justamente a função desses exons, forma o RNA mensageiro e daí forma a proteína. Isso, para descomplicar, gente, é mais ou menos o seguinte. A proteína o DNA é a receita que vai construir nosso corpo. Então, é como se fosse um livro de receitas que está no núcleo da célula na biblioteca. Ele não sai do núcleo da célula para ir para a cozinha, para o citoplasma, produzir a proteína. Quem vai é o RNA, que a gente toma nota, lê no livro lá, pega essa mensagem, leva para a cozinha e vai fazer nossa proteína, que vai constituir o nosso corpo inteiro. O câncer, na verdade, é quando há um erro nessa receita. O câncer é uma doença que é, ao mesmo tempo, genética e ambiental, feita justamente pelos genes que regulam o nosso ciclo celular. E são mutações progressivas que eles acumulam ao longo da vida. Então, todo câncer é genético. Aqui vocês veem como nós nascemos com células normais, vamos acumulando mutações ao longo da vida, até que a gente chega num estado em que o crescimento celular acontece. E quem causa essas mutações? Nosso envelhecimento, hábito de fumar, radiação, fatores desconhecidos, uma série de coisas. Mas quando um mesmo gene que deveria controlar o crescimento celular é mutado na primeira vez, nada acontece. A célula continua normal, porque a cópia remanescente do gene continua podendo segurar. Agora, quando mais tempo se dá e a segunda cópia é mutada, aí sim que surge a primeira célula que vai virar o tumor. Então, o câncer é um acúmulo de mutações, mas especialmente quando ambas as cópias de um mesmo gene protetor são quebradas. E aí você vê o que eu acabei de falar. A primeira camada do slide em cima são células normais, uma mutação acontece ali, aí naquela população sofreu uma nova mutação e depois uma outra, até que no final o câncer aconteceu. Então, na verdade, essas mutações descontrolam o DNA da célula. Aqui vocês veem um cariótipo de uma paciente com câncer de mama, e vocês veem que onde era para esse método de fazer cariótipo, cada par de cromossomos tem uma cor só.
Então, na verdade, um par de cromossomos 1 devia ser amarelo, o par de 2 devia ser vermelho, e por aí vai. Como vocês veem aí, não só você tem várias duplicações e triplicações desses pares, como ainda tem uma salada entre eles aí. Você tem pedaço de um no outro, do outro no um, e isso descontrola totalmente o crescimento celular. Quando você tem isso aí, é um genoma totalmente desorganizado. Aqui é um gene que está produzindo muita proteína, que são, na verdade, os receptores de HER2, que é uma substância que está na superfície das células tumorais do câncer de mama, que quando sofre a ligação da molécula do HER2, leva ao crescimento celular. Então, porque você tem aí uma amplificação desses genes que levam ao crescimento, que está aí, ó, cheio de... Está marcado de verde, essas amplificações. Na verdade, é para ter só 2 desses pontos por célula. Então, se você vê aí tantas, dezenas, centenas, aí você vê que o câncer acontece para caramba. E aí você vê o efeito disso. A célula normal tem uma estimulação normal e a célula da direita está hiperestimulada e é um tumor que está crescendo demais. Na verdade, a oncogenética passa juntamente com isso, mas para fornecer uma orientação como aliada da nossa prática médica e do tratamento de vocês com relação ao câncer. Porque, na verdade, o que a gente está lidando aqui não são as mutações que a gente adquire ao longo da vida. São as mutações que nós já nascemos com elas, que vieram da nossa concepção, seja do pai, seja da mãe, seja do espermatozoide que nos deu origem ou do óvulo que nos deu origem. Quando isso acontece, quando a mutação vem a partir deles, aí uma etapa daquele processo já foi para o espaço, porque nós já herdamos uma mutação. Então fica mais fácil. Olha só, olha ali embaixo a representação. Nós não temos o primeiro par ali sem mutação, nós já nascemos com uma mutação num desses genes. Então só é preciso mais uma etapa para perder a outra cópia. Por isso fica muito mais fácil o câncer acontecer e o câncer se desenvolver. Porque se todas as pessoas normais é preciso que primeiro tenha um evento de mutação para depois, mais tarde, ter o segundo, nessas pessoas que herdaram já uma mutação, é necessário apenas mais um. Então, na metade do tempo, o câncer aparece. Metade do tempo quer dizer o quê? Justamente em pessoas de idade jovem. Nesse ponto, a mutação que é somática versus uma que é germinativa, nesse caso, é o que dá origem à nossa predisposição hereditária ao câncer. E é o que dá a diferença de uma mutação ser somática ou germinativa. É a base para dizer se uma condição é esporádica ou hereditária, que, no caso, são as nossas síndromes de predisposição hereditária ao câncer. E que, por serem uma mutação que a gente herda, a gente pode passar adiante também. Então, você veja vários casos de câncer ao longo desse heredograma, estão aí pintados de roxo, e que se segregam ao longo de várias gerações. Então, quando tem vários casos de um mesmo tipo de câncer numa família, é provavelmente devido a uma mutação em algum gene desses de predisposição. Então, nesse ponto, como é que se descobriu isso? Quando você vê, por exemplo, nesse gráfico aqui, onde você vê que na linha de baixo, você vê o risco de câncer de mama ao longo da vida, que até os 80 anos, aqui nem eu enxergo, vou descer um pouquinho, está aqui, 7 a 8%, tá? Ao longo da vida, até os 80 anos. Quando você tem uma mutação, quando você tem um parente afetado, esse risco já eleva para 13%. Quando você tem 2 parentes afetados, esse risco já se eleva para 22%. Ou seja, daí já se mostrou que tem uma predisposição hereditária, sim, desde antes de se descobrir qualquer gene. E quais foram os genes descobertos? O gene do câncer de mama, breast cancer, que na sigla em inglês é essa, e o número 1 é porque foi o primeiro a ser descoberto. Foi descoberto na década de 90, aqui está o gene todinho, com algumas das características, e logo a seguir veio a descoberta do BRCA2, ou seja, o segundo gene ligado à predisposição hereditária a câncer de mama, com as características e o mapeamento dele todinho. Na verdade, quando a gente presta atenção nisso, esses genes elevam o risco de se desenvolver câncer ao longo da vida. Aqui na coluna da esquerda, vocês veem a probabilidade de pessoas com mutação nos genes BRCA de desenvolver câncer, no caso de mama, que varia de 50% a 85%, e na população em geral, de 11%, como mostrei no slide anterior.
Câncer de ovário, muito maior, 40 a 60, e na população geral, menos de 2%. Ovário no BRCA2 também. Câncer de mama masculino, raro na população geral, e mais ou menos 6% nos portadores de BRCA2. Ou seja, homem também tem câncer de mama, sim. Homem tem mama, então por isso pode ter câncer de mama. E além disso, os genes dão câncer de pâncreas, próstata e outros órgãos também. Ou seja, não é só de câncer de mama que vivem esses genes. Aqui estão, por exemplo, as capas da revista Science, onde esses genes foram descritos. A ilustradora desses artigos, dessas capas, foi que ilustrou a capa da esquerda, em 94, quando o gene foi descoberto, e depois comemorando os 20 anos de descoberta em 2014, desejando apenas que tivesse sido um pesadelo. E aí, colocando a frase dela na primeira, andando com os fantasmas das minhas avós, porque ela mesma tinha câncer de mama hereditário e vinha de uma família com vários casos. E ela veio falecer também por conta de câncer de mama, artista. Na verdade, o câncer de mama tem uma cronologia, onde primeiro foram os estudos de ligação de DNA, em 94 foi o mapeamento desses genes, a clonagem do BRCA1 do BRCA2 foi em 94, 95, ou seja, já vai fazer bem 25 anos que isso aconteceu. A patente foi colocada por esse laboratório Myriad, que teve o monopólio dessa descoberta por muitos anos. Depois, o projeto Genoma Humano, em 2001, começou a identificar todo o genoma do ser humano, as técnicas de sequenciamento de próxima geração surgiram, e a patente da Myriad foi quebrada, em parte pelo efeito da revelação da Angelina Jolie, que ela era mutada para BRCA1. E, no Brasil, ao longo disso, veio a nossa portaria de autorização de testes genéticos pela Anvisa. Na verdade, a ANS, melhor dizendo. Na verdade, essa portaria foi que motivou a gente também a ter acesso um pouco a isso nos nossos pacientes. E você vê que o câncer de mama representa, como o pizza da esquerda, só uma fatia de 5 a 10% é que são hereditários. Quase todos os cânceres de mama não têm nada a ver com a genética. Agora, na pizza da direita, que é aquela pizza, fatia do hereditário ampliada, olha só, 1/4 dela, que é o verde escuro, são só o BRCA1 e BRCA2. Você vê a importância deles. Depois, a proporção de outros genes também, e boa parte ainda continua desconhecido. Como aqui, mesmo apesar de todos esses genes tendo sido descobertos, a gente tem muito mais ainda para descobrir. Já no ovário, que é irmão do BRCA1 e BRCA2, do câncer de mama, olhem para vocês verem que a brincadeira já começa em 24%. Ou seja, o ovário de saída é muito mais hereditário do que mama. E a fatia do hereditário, olha só, quase metade da pizza do sabor BRCA1 e azul escuro BRCA2. E depois os outros genes. Ou seja, o ovário é um companheiro importante no câncer de mama. Esses genes não têm todos a mesma penetrância. Não quer dizer que se você é portadora de um desses genes, mutado, que você vai ter câncer de mama. Muito pelo contrário. Alguns têm um poder maior de causar, outros têm uma penetrância, digamos, intermediária, e outros um efeito muito residual, muito pouquinho. Todos eles estão representados nesse gráfico. Aqui na coluna da esquerda, vocês veem o BRCA1 e o BRCA2, lá no alto, junto com outros genes importantes. No meio, um punhado de genes menos penetrantes, e depois os menos importantes. O que quer dizer um gene com menos penetrância? Quer dizer que se você for mutada para um desses genes que estão aí na coluna, no meio dessa curva, você vai ter um risco mais ou menos de 30% a 40%, quiçá 20%, de desenvolver câncer ao longo da vida, mesmo mutada. Interessante, né? E lá em cima, a penetrância pode variar de 50% até 80%, no caso do BRCA2, BRCA1. Isso também não é certeza absoluta, tá? É apenas um risco. Logo, novamente, o slide que eu falei. Os genes não são destino. Tem a ver com influências do ambiente e a genética que você traz. Por isso que o papel do geneticista é diagnosticar o que for incomum, diagnosticar as famílias com risco elevado atribuível a síndrome de predisposição hereditária a câncer, para, a partir daí, efetuarmos a investigação molecular adequada e aí termos estratégias de seguimento e rastreamento.
Nesse sentido, o que é importante de se reparar? Todas essas características estão aqui. Por exemplo, idade precoce, história familiar, se a doença é bilateral, se é numa mama ou nas duas, se é tumor no sexo masculino, no sexo menos acometido, vários tumores primários, associação com etnia ou certas malformações. Porque de saída ninguém sabe quem é mutado ou quem não é mutado. As mutações estão escondidas na população geral, da mesma forma como os artistas pintados estão escondidos nesses retratos. Toda uma dessas 4 fotos é uma pessoa aí. A gente não sabe onde ela está. A mutação é a mesma coisa. Então, na verdade, precisamos de testes genéticos para descobrirmos quem é mutado e quem não é mutado. Esses testes, a análise do DNA, que realmente não é como Freud colocou aí, são técnicas um pouco mais modernas, mas que baseiam-se em sequenciamentos desse DNA. A gente tem que extrair DNA das pessoas e, a partir daí, determinar a sequência dessas bases nitrogenadas daquele alfabeto que eu coloquei lá em cima no início da apresentação. Sendo que tem exons, tem um gene inteiro, tem um painel de vários genes, e tem um exoma, que são todos os genes de uma vez. Ou seja, que testes vamos usar? Depende. E o sequenciamento é uma coisa, a interpretação do resultado é outra. O que é importante é que o custo vem caindo, e isso é importantíssimo. No início era caríssimo. Olha como a curva vai caindo, caindo, caindo. Na época desse slide ia até aí. Nessa mesma escala, isso iria descer, ia cair lá embaixo na Baía de Guanabara, de tão baixo que já está. Então está muito barato sequenciar. Tá? Pode sequenciar um exon, que é um trecho de um gene, ou um gene inteiro, ou então painéis, que são vários genes de uma vez para a mesma doença ou condição. E o exoma são todos os exons. Praticamente, hoje em dia, nós usamos apenas painéis genéticos, porque diminui o tempo de diagnóstico, podemos rastrear vários genes ao mesmo tempo e descobrir novas mutações e variantes desconhecidas. Claro que aumenta a complexidade do aconselhamento genético, porque a gente precisa saber porque essas mutações nesses genes que vão ser reveladas por conta disso, depende muitas vezes daí da literatura que existe em torno disso. E muitas vezes não existe muita literatura. Então, a gente vai construindo isso aos poucos ainda. Mas o que se sabe é que, como antigamente, cada uma dessas máquinas conseguia demorar ao longo de 3 meses para fazer um sequenciamento de um único gene, de um único paciente, e esse laboratório devia ser muito rico, porque tem dezenas de máquinas como essas. Hoje em dia, com uma máquina desse tamaninho aqui, que cabe nessa mesinha aqui do meu lado, um chip desse tamanho, do tamanho daquele, a proporção é exatamente essa, tamanho de dedos, assim, cabe no bolso de alguém, você consegue sequenciar em 3 dias um material genético, e não apenas 3 meses, para um gene só. Tá? E detalhe, de vários pacientes de uma vez no mesmo chip. E depois a bioinformática separa sequências minhas, suas, dele, de não sei mais quem. Então, é possível você aumentar em muito a complexidade. O que a gente conseguia fazer antigamente não se compara com o que é possível fazer hoje, em termos de resposta. E, na verdade, essa é a base. A molécula entra num micropoço daquele chipzinho, tem centenas de milhares desses micropoços naquele mini chip. Ou seja, eu falei que ia descomplicar a genética, bem, eu menti. Na verdade, a genética pode descomplicar. O exame, não. Esse teste a tecnologia molecular em volta disso é altamente complexa, mas o que importa é que a gente chega em 3 dias, a análise é feita. Claro que o laudo não sai em 3 dias, o laudo sai em mais tempo, porque depois a bioinformática vai separar as sequências, vai analisar, comparar com bases de dados e elaborar o laudo que o biólogo molecular vai ler, vai assinar e vai passar para a gente, médico geneticista. Então, isso demora mais ou menos 1 mês, às vezes 15 dias, às vezes um pouco menos, um pouco mais. Tá? Mas o tempo de bancada são 3 dias. Então, o resultado pode ser um teste positivo, quando detectamos uma mutação, ou negativo, quando nenhuma mutação patogênica for detectada. Ciente que negativo depende. É só se já tiver uma mutação identificada na família. Vou falar já um porquê disso. E, para além de positivo ou negativo, quando detecta uma mutação que as bases de dados existentes não sabem interpretar se é patogênica ou não é patogênica.
Então, se não sabe dizer nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, então por isso que essas mutações recebem o nome de VUS, ou seja, variantes de significado incerto. Está mutado? Está. Mas se essa mutação faz mal? Não sei. Então, se não sei, então fica tipo num limbo. Isso chama-se VUS. Tá? Que é isso aqui representado molecularmente. É uma troca, olha onde está apontado a seta, uma trocazinha de um aminoácido numa região da molécula que pode ou não alterar a proteína. Em outras palavras, é a mesma coisa se eu colocasse numa receita de bolo e falasse assim, se a receita normal fosse eu esquentar a massa de bolo no forno a 180 graus por 1 hora, tá bom. Se a mutação for colocar 1 hora e meia, eu sei que o bolo vai esturricar. Se a mutação for colocar meia hora, eu sei que o bolo vai ficar cru. É óbvio que isso é patogênico. Agora, se a mutação for 1 hora e 5 minutos, esses 5 vai fazer diferença? Não sei. Vai passar do ponto? Não sei. Tem que fazer a receita para ver, mas antes de fazer, eu não sei. Nesse ponto, isso é uma VUS. Entenderam? É uma receita que tem um erro ali, mas a gente não sabe que erro que isso vai levar ao final. Só fazendo a receita para ver. Na verdade, é exatamente isso. É como se eu lesse um texto e tem várias formas de eu ler um texto. Se esse texto não for compreensível, a mensagem não puder ser passada ao final da leitura desse texto, com a mutação, quer dizer então que a mutação é patogênica. Se eu passar a mensagem mesmo assim, quer dizer que a mutação está normal. Se a mutação for, a mensagem for alterada ou não, é isso que acontece. Na verdade, o objetivo de exame é para diagnóstico, prognóstico, tratamento e aconselhamento genético. Então, por isso, os testes genéticos devem responder a uma pergunta clínica. Tipo, tem que ter um propósito claro antes da solicitação, a informação tem que ser útil no segmento clínico, pacientes têm que ser informados previamente sobre o teste, as possibilidades de resultados e o impacto que cada possibilidade trará. O paciente tem que estar apto a receber a informação. Tem gente que faz teste genético por aí sem se preocupar um pouco com isso, e, de repente, você recebe pacientes que receberam o resultado pelo correio e esconderam com medo de abrir. Conheço gente que rasgou o resultado e não quis nem saber. É interessante, né? É um teste que pode mexer com muitas coisas internas das pessoas. E, por isso, só pode ser feito em maiores de idade. Embora haja algumas exceções, mas sempre em maiores de idade. Que sejam capazes de tomar decisão, que sejam aptos a participarem de decisões clínicas. Por vezes, qual indivíduo tem que ser testado primeiro, também é uma outra questão. Então, tem muitas perguntas que a gente pode se fazer. E vocês também podem. Por exemplo, algum parente de primeiro grau teve câncer de mama ou ovário? O que é parente de primeiro grau, doutor Abílio? É parentes que distam 1 grau de parentesco. Ou seja, parentes meus de primeiro grau seriam meus filhos. Parentes de primeiro grau seriam meus pais. E parentes de primeiro grau seria meu irmão, por exemplo. Irmãos, pais e filhos são parentes de primeiro grau. Segundo grau é o quê? Então, 2 níveis, ou seja, avós, netos, tios e sobrinhos. Então, alguma mulher na família já teve esses 2 cânceres, mama e ovário? Algum homem já teve câncer de mama? Algum parente já teve câncer de mama 2 vezes, seja na mesma mama ou na outra mama? Você tem 2 ou mais parentes com câncer de mama, ovário ou câncer de intestino? Você tem evidência, ascendência judaica? Você é judia ashkenazi ou sefaradita? Você teve câncer de mama na pré-menopausa, ou seja, idade jovem? Quem deve ser encaminhado para aconselhamento genético ou teste genético? Teoricamente, se vocês responderam sim a alguma dessas perguntas, vocês deveriam. Mas olha só que interessante. Vários casos de câncer de mama ou câncer de ovário do mesmo lado da família, em especial parentes de primeiro e segundo grau, em mais de uma geração, quando o câncer de mama é diagnosticado antes dos 50 anos. Isso é que é a idade jovem, 50 anos. Câncer de mama diagnosticado antes dos 45 anos, membro da família com câncer de mama e ovário, membro de família com câncer de mama masculino, herança judaica ashkenazi, principalmente com parentes de câncer de mama ou câncer de ovário. Aqui está um exemplo de um teste de laboratório, de um laboratório particular. Olha como testes existem. Você tem testes na coluna da esquerda com apenas 2 genes, depois uma nova letra com apenas mais outros 2 genes, e todos dando informação relevante.
Depois você tem um painel com 25 genes e depois aqui à direita um painel com 138 genes. É gene demais, gente. É muito gene. Vocês não podem fazer um teste genético assim e ficar soltos com essa informação. Então, por isso que esses testes têm que ser bem acompanhados, não apenas na solicitação, como também na interpretação. E aqui vocês veem uma pessoa, um probando com câncer de mama, essa moça, o pai dela tinha câncer de próstata, e o tio com próstata e a tia com mama. Reparem, todos em idade jovem. Ah, mas Abílio, próstata, um tem 52, outro tem 59. Sim, mas para homem, câncer de próstata, idade jovem, abaixo dos 60. Tá? Então, está todo mundo aí na idade jovem. Então, nesse caso, o que apareceu? Uma mutação no BRCA2, mostrando que essas pessoas têm uma predisposição hereditária a câncer de mama, ovário, com a síndrome HBOC, e aqui está a mutação apresentada, que também justifica o câncer de próstata dessas pessoas. Daí a gente vê, e qual o manejo clínico que lhes resta? Tem muita coisa para fazer, sim. Mas, entre outras coisas, você tem a possibilidade de fazer cirurgias redutoras de risco, que tem que ser muito bem orientadas, a paciente tem que estar muito bem explicada, muito bem orientada, uma decisão em conjunto com a paciente, com o médico e com a família e com o seu cônjuge. Infelizmente, esse caso que essa peça linda que vocês viram ainda há pouco nos demonstrou é que infelizmente, essa doença ainda causa tanto estresse e tanta disfunção nas pessoas, nos casais, que às vezes um relacionamento que podia estar instável, o início de uma doença já é o suficiente para se romper de vez. Ainda mais numa situação como essa, uma cirurgia de redução de risco. Às vezes a pessoa não tem nem câncer e já vai retirar. Foi o que aconteceu com a Angelina Jolie. De repente as pessoas não aceitam nem quando tiram por conta da doença, que dirá tirar uma mama que em princípio nem câncer tem. E mama é só um trecho. Depois ainda tem os ovários para sair também. Os genes são de doença de câncer, síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. Então não é para descansar só com a mama. Doutor, você quer dizer que eu vou ter câncer de ovário também? Não. Penetrância do gene está aí para isso. Nada é certeza absoluta. E com o ovário, a chance é bem menor do que a mama. Mas como o ovário é um órgão mais difícil de ser rastreado, a gente incide um cuidado maior nele primeiro também. Aqui umas diretrizes de acompanhamento. Por exemplo, olha o primeiro quadrinho, você iniciar o acompanhamento da pessoa mutada a partir dos 25 anos. Ou seja, 25 anos, isso quer dizer que uma paciente, como eu recebo todo momento no consultório, paciente com filhos adolescentes, que muitas vezes vêm querer ser testados por conta das filhas, preocupados com as filhas. As filhas, mulheres. Aí tá, bem, vê. Começa a falar que os homens também têm importância, porque o homem tem câncer de próstata e BRCA2 pode ser envolvido. E as filhas, por que você quer testar a sua filha? Porque eu quero resolver logo isso dela. Calma. Não, aí nesse ponto a gente não pode. Adolescente não se testa. Por que não se testa? Porque está aí nesse quadro que vocês estão vendo. O início de qualquer atitude para uma pessoa portadora de mutação sem sintoma nenhum é rastreamento mamográfico ou ressonância a partir dos 25 anos. Ou seja, dos 18 até os 25, o que se tem antes? Conscientização da mama. Breast awareness, ou seja, a mulher tem que saber, começar a perceber que ela tem risco, começar a tomar cuidados, começar a se conhecer. Isso é importantíssimo. Não é para a pessoa sair fazer o teste genético de adolescente. Isso não é conduta válida. Por mais estresse, por mais preocupação que as pessoas tenham, eu digo exatamente isso para as mulheres. Olha, às vezes a minha tem 10 anos, já quer fazer o teste da filha. Aí eu falo assim, não senhora, você vai vir com ela comigo daqui a 8 anos e vai ser o presente de aniversário da sua filha fazer o teste genético aqui comigo. Eles adoram, barato. E é mesmo. Eu estou no meu 5º ou 6º filho de paciente que o presente é vir fazer consulta com a genética para fazer teste. Eu acho um barato isso. Tem que lembrar, como o slide que eu já mostrei, que não é só de BRCA que vive o câncer de mama e ovário. Existem vários outros genes envolvidos. Nesse Outubro Rosa, a gente pensa muito no BRCA, mas os outros não podem ser esquecidos. Por isso, é que se o teste for negativo, isso não exclui a possibilidade da pessoa ter uma mutação.
de ter variantes patogênicas em regiões não testadas. A gente não conhece tudo. Uma história familiar rica, pessoas com câncer em idade jovem, você faz um teste genético e deu negativo, problema do teste, você continua sendo de alto risco. Tá? E precisa de acompanhamento e de orientação. E de follow-up anual. Você não sai mais da mão do geneticista, do mastologista, mesmo depois que o seu tumor estiver curado, enterrado, com uma pá de cal em cima, você vai continuar a ter que se rastrear. Esse slide diz exatamente isso. O preço da liberdade é eterna vigilância. Mesmo que fique cada vez mais fácil fazer teste genético, como essas máquinas que estão começando a surgir, onde você cabe na palma de uma mão, encaixa no laptop da pessoa no consultório, e você um dia pode testar o BRCA1, BRCA2 durante a própria consulta médica e o resultado sair na mesma hora. Imaginem só, né? E aí, nesse ponto, temos rosa e azul, esse quadro clássico do Renoir, que não tem aplicação melhor do que agora. Temos um outubro rosa e daqui a pouco vai começar o quê? Novembro azul. Então, por que isso é importante? Porque temos que andar juntos. Porque a genética já se mostrou... O fato de termos sido convidados para estar num evento tão lindo de Outubro Rosa, com tanta gente bonita e interessante falando, e a genética, que às vezes é tão arcana, é tão molecular, é tão, às vezes, dura, ser colocada num evento desse, eu acho um privilégio. E a genética tem que abraçar o Outubro Rosa de tudo que é forma. Na verdade, não é só a genética que abraça, o governo abraça, a Azul abraça, até o Darth Vader tem um Outubro Rosa aí. Brasília também está aqui abraçando, mas Brasília não tem jeito. Só a Estrela da Morte lá, soltando um raio lá em Brasília. Não tem jeito isso. Mas aqui você tem o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que muitas vezes vêm juntos. E aí vem a questão com as campanhas publicitárias, as coisas que aparecem. Se você sabe que câncer de próstata acontece em pessoas acima de 50 anos, o que um rapaz desse aí está fazendo do lado dessa mulher aí nessa propaganda de câncer de próstata? Do lado masculino. E lá, olha o rosto desse homem. Olha, se ele não estivesse inegavelmente do lado de uma mulher que é inegavelmente mulher e linda, você tem esse cara aí que, ó, pelo amor de Deus, né, gente? Olha, uma coisa, homem é feio, quem é bonito são vocês é que são lindas. Tem que botar um cara feio aí, esse cara aí não representa a gente. Tá? Não nos representa, tem que botar eu, o Rodrigo, o Vitor, a gente é que tem que estar aí do lado para falar do Novembro Azul. Porque o homem também tem câncer de mama, sim, e as campanhas têm que fazer eco em nós. Esse tipo de modelo de Outubro Rosa, isso sim é que estimula a gente a se autoconhecer e a se palpar. A gente tem que ter campanhas voltadas para as pessoas, voltadas para quem de fato está com câncer. E sem querer roubar o câncer de mama da mulher, muito pelo contrário, mas o homem também tem câncer de mama e a gente precisa divulgar isso. Na verdade, por quê? Porque junto com o risco vem a prevenção. E que prevenção a gente pode fazer? Se a gente souber o nosso risco, a gente se previne melhor. Se a gente for diagnosticado com uma doença qualquer, qual a diferença de a gente ser diagnosticado e de ser rotulado? Um rótulo você bota na testa da pessoa que a pessoa tem síndrome HBOC, câncer de mama e ovário hereditário, e depois esquece e não fala mais disso. Agora, o diagnóstico, a partir daí, ele serve de base para um rastreamento, um acompanhamento, um follow-up diferenciado para evitar o risco do câncer vir a ser detectado numa fase tardia, para estimular a detecção precoce e para mudar a história natural da doença na pessoa e na família. É para isso que serve o diagnóstico, e é para isso que serve o geneticista, e é para isso que serve trabalharmos juntos. Porque não adianta o geneticista falar uma coisa, o oncologista outra, o serviço social outra, a enfermeira outra, o mastologista outra. Temos que trabalhar ao mesmo tempo com o paciente. Não tem nada no meio disso aí. Por que não tem nada? Porque o paciente é que está no meio. Vocês colocam-se no meio dessa roda e vocês é que estão sendo abordadas e vistas integralmente pelos profissionais que te assistem. E isto é uma vantagem fantástica, porque há muito pouco tempo atrás essa mentalidade não existia e cada um era setorializado, a pessoa era, não, você é só da mama, o cardiologista só vê o coração, não vê mais nada. O câncer foge a isso, faz as pessoas fugirem a isso, porque traz vocês como
personagens multifacetadas em sua singularidade, cada uma precisando ser abordada de uma forma. E seus profissionais estão aí exatamente para lhes assistir com relação a isso. Porque senão, acontece isso aí. Acontece como esse casal famoso de atores, o Gene Wilder e a Gilda Radner, ambos comediantes fantásticos de Hollywood na década de 80, 90, e onde ela apareceu com câncer de ovário aí e foi operada em Los Angeles. Mas acontece que trataram ela como um caso isolado, sem nenhuma relação, não perguntaram a ela de história familiar, porque se tivessem perguntado, ela teria dito que ela tinha avó, tia e prima falecidas com câncer de ovário. E eles ainda eram judeus ashkenazi, ou seja, só faltava estar escrito BRCA tatuado na testa. Mas eles não tiveram olhos para ver. A cirurgia foi conservadora, tirou o ovário só, deixou o outro ovário. O outro ovário virou câncer também e a pessoa faleceu. Isso é o que dá a gente não prestar atenção na história familiar e não ter o olhar diferenciado. Porque se tivermos cada um com a nossa própria técnica, com a nossa própria técnica, nosso próprio labor isolado, querendo atingir o topo, acontece como aconteceu com a Torre de Babel aí. Onde todos nós sabemos a história da Torre de Babel, que é um triunfo ao orgulho humano que desfeito e quebrado. Na verdade, a genética não pode virar uma nova Torre de Babel. A gente tem que saber das nossas limitações, das limitações dos nossos testes, do nosso trabalho, que nós não vamos ter todas as respostas, nós não vamos poder fornecer todas as respostas, porque quando descobrirmos tudo sobre um dado gene, vai surgir outro. Quando tivermos todas as respostas, as perguntas vão mudar. Então, isso é a mudança constante que faz parte do nosso trabalho. E, novamente, os genes não são destino. Você é muito mais do que os seus genes e você pode controlar o seu ambiente e a sua maneira de estar com a doença. Porque, na verdade, isso é importante. Quando a pessoa descobre que é mutada, a pessoa se sente indo irremediavelmente para um cadafalso. E é justamente para evitar esse sentimento, para fazer com que a pessoa veja que ajudarmos a construir pontes, a reconstruir essa estrada que está tão destruída quando o diagnóstico desse chega, é que serve o geneticista, é que serve o mastologista, é que serve o oncologista, é que serve o profissional que vai te assistir nesse período tão interessante da sua doença. Que DNA tem em toda parte, DNA está na Mona Lisa. DNA está no espetáculo de arte, DNA está nas estrelas, DNA está aí na sala de visita da pessoa. Você pode olhar aqui, cada gel de sequenciamento, cada coluna vertical daquelas é um indivíduo. Imagina um álbum de família. Olha, aqui está eu, aqui está papai, mamãe, meu filho, vovó, está todo mundo, a família está toda aí. Só em gel de sequenciamento. DNA é até a alegoria do Paulo Barros no Carnaval da Unidos da Tijuca, que devia ter ganho o carnaval daquele ano, mas não ganhou, infelizmente, mas marcou época. DNA está em toda parte. Mas o que, independentemente disso, nada daquilo tem valor se isso nós não mantivermos. O médico assistindo o paciente em toda e qualquer situação ou circunstância, saindo do seu pedestal, que no caso é aí a carruagem, lá atrás no quadro, para assistir a criança doente aí na população. Que quando uma pessoa está doente e procura um médico, não importa como a pessoa seja, o que a pessoa faça, o que a pessoa é, o que ela deixa de ser. Inconscientemente, quer ela sinta isso ou não, ela se sente exatamente como essa menina apresentando essa boneca para o doutor avaliar. E se esse sentimento nunca for perdido, nós estamos, graças a Deus, muito bem. Porque nossa missão é exatamente essa, curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. E que a gente nunca perca essa capacidade e que vocês estejam sempre aqui conosco e que a gente consiga ser cada vez melhores profissionais para vocês. E se eu conseguir isso um pouco nesses minutos dessa apresentação, já valeu a pena tudo isso e mesmo que vocês distantes, com a pandemia, trancando todo mundo em casa, mas a gente vai se encontrar pessoalmente no futuro, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo. Tá? Deus, filho! Ele descobriu.
Sua voz é potente, Abílio. Uma voz bonita, uma voz impostada. E lindo o que você fez trazendo um recorte com a arte. Transversalizar o teu conhecimento da medicina e perpassar pela arte. Mostrar que o... Olha. Que isso, Abílio? Aqui tem um dengo do nosso Dia Pink. E eu escutei palmas da produção. Uhul! E tem palmas também do Brasil, Portugal, China, Japão, Uruguai, Paraguai. Ih, ó, vamos fazer um carão? Adoro isso! Eu quero mais palmas para o doutor Abílio. Cara, fantástica a tua fala. A ciência por um viés mais terno e cirúrgico. Gratidão. Um ótimo dia. Que lindo!